Está na moda agora, e eu tenho percebido nos meios de comunicação, a tendência de se colocar Jesus em várias situações. E aí você vai encontrar várias reportagens, vários grupos, e aí você vai ter o Jesus do negro, Jesus do pobre, Jesus do homossexual, Jesus de direita, Jesus de esquerda, Jesus para tudo quanto é gosto. É como se cada um quisesse um Jesus para chamar de seu. E as pessoas, elas vão pegar Jesus, vão caracterizá-lo com as suas ideologias e filosofias e religiões, a ponto de Jesus ficar ali debaixo de um escombro, de um monte de ideias que estão bem distantes daquilo que ele mesmo trouxe para nós. Então é importante a gente refletir nisso, porque Jesus não veste a camisa de ninguém. Jesus não está aqui para agradar grupos, Jesus não está aqui para agradar movimentos ideológicos, filosofias humanas, pelo contrário. Jesus, quando esteve na terra, uma das coisas que ele fez com muita força e veemência foi justamente confrontar os homens. E confrontar os homens com seus pecados, e confrontar os homens com a verdade, e confrontar os homens chamando-os ao arrependimento. Uma mensagem que ecoa até hoje através do Evangelho. Então não tem como comparar Jesus com ninguém. Não tem como pintar Jesus do nosso gosto. O que nós devemos fazer é nos submeter ao verdadeiro Jesus. O que nós devemos fazer é buscar o verdadeiro Jesus através da santa palavra dele, que tem toda a autoridade para falar dele e para glorificá-lo em todas as coisas. Então o apóstolo Paulo, já no primeiro século, tinha que lidar com grupos que faziam isso, que colocavam Jesus de vários tipos. E ali havia uma filosofia que ensinava que Jesus era mais uma das emanações de Deus. Como se Jesus fosse simplesmente mais um que levasse a Deus. E não é essa a ideia. Então o apóstolo Paulo lá em Colossos, escrevendo para a igreja, no contexto ali, ele vai justamente trazer para a igreja o remédio para que a igreja pudesse conhecer Deus verdadeiramente, ou se fortalecer em Deus contra as ideias falsas. E o que Paulo vai fazer é apresentar o Jesus verdadeiro. O que Paulo vai fazer é expor o Jesus conforme ele mesmo se coloca na Escritura. E aí então eu convido todos a abrirem suas Bíblias, lá no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui nós temos um dos parágrafos da Bíblia onde está concentrada a doutrina de Cristo, talvez o maior de todos no Novo Testamento. Cada pedaço dessa declaração do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, proclama a glória de Cristo em várias das suas características. E hoje nós vamos nos ater apenas aos versos 13 e 14, vendo a glória de Cristo na salvação. E os versos 13 e 14, só para a gente reler, diz: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados.
Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Ele estava ali com irmãos numa situação difícil e preso não porque fosse um bandido, mas por conta da fé, por proclamar Cristo. E proclamar Cristo sempre vai levantar inimizades, sempre vai confrontar os homens, como eu falei no início. Não tem como você se aproximar de Cristo ou estar com Cristo e não arranjar alguns inimigos, porque é uma mensagem que sempre vai levantar o ódio de muitas pessoas, porque Cristo não alisa, Cristo não pede licença, Ele fala a verdade, fala o que devemos ouvir, porque é para o nosso bem, e a verdade dele, Ele mesmo sendo a verdade, é a única que liberta. E aqui vai dizer para nós, aí o apóstolo Paulo vai escrevendo, no capítulo 1 ele faz as saudações, depois do verso 9 em diante ele vai orar por aqueles irmãos ali em Colossos, no verso 12 ele vai estimular, dar graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança nos santos na luz. É uma herança que não é em ouro, não é em prata, mas uma herança infinita, uma herança indestrutível que está no Senhor. E aí no verso 13 que nós começamos, ele vai dizendo Ele, quem é Ele? Deus Pai. E o Deus Pai nos libertou, e nos libertou do império das trevas. Então, é interessante que essa palavra libertou, ela traz a ideia de pessoas que estavam cativas, de pessoas que estavam em perigo, de pessoas que estavam indo para a morte, de pessoas que estavam indo para a perdição, de pessoas que estavam sem rota completamente, e é necessária intervenção divina. Nós somos criaturas que quando nascemos completamente cegas e alheias às coisas de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós nascemos por natureza pecadores, por conta do pecado de Adão, que está em todos nós. E todos somos pecadores. Nós não podemos nos salvar, nós não podemos nos libertar, nós não podemos resolver nossa própria situação, nós não podemos ser protegidos das forças das trevas se não for a intervenção de um Deus poderoso, de um Deus amoroso, de um Deus onipotente, como nós cantamos aqui. Então foi Ele quem nos libertou, foi Ele quem quebrou os grilhões, foi Ele quem arrebentou as cadeias, para que nós pudéssemos ter liberdade. E liberdade é outro assunto que está na moda. As pessoas querem ser livres, livres para uma série de coisas. Mas eu tenho que lembrar para você que nenhum de nós é livre de verdade. Todos nós estamos presos a alguém ou a alguma coisa. Todos nós servimos a um Senhor. Então não existe liberdade plena. Mesmo que você se ache uma pessoa, eu sou independente, eu trabalho, eu faço minha vida, eu conquistei, sou uma pessoa de sucesso, sou bem sucedido em alguma coisa, ou alguma área do conhecimento, ou na minha profissão, mas isso não é a liberdade plena. Nós ainda continuamos presos nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, aos nossos desejos. E a Bíblia vai dizer mais ainda que somos presos, escravos do nosso próprio pecado. Escravos muitas vezes até de Satanás. E é por isso que nós precisamos da libertação que só Deus pode produzir. Por isso que aqui não está dizendo, olha, vocês se libertaram, ou foi pelo poder de vocês, mas aqui ele vai lembrando que foi Deus quem nos libertou. Foi Deus quem fez todo esse plano maravilhoso, poderoso, e veio nos resgatar. E o resgate perfeito. Então Deus viu a nossa situação, não havia nenhum justo, nenhum que fizesse o bem, todos pecadores. E era necessário que esse Deus glorioso, com seu poder, nos arrancasse de onde nós estávamos. Então, de onde Deus nos liberta, e vai dizer para nós, do império das trevas, na Almeida atualizada. Mas você pode traduzir como o poder das trevas, ou como o domínio das trevas. Todos nós, sem Cristo, permanecemos nesse domínio. Praticamente, várias religiões, além do cristianismo, falam de luz e trevas. As pessoas sempre já têm culturalmente a noção de que luz invoca coisa boa e trevas invoca coisas ruins. E o cristianismo também fala disso, mas mais do que simplesmente fazermos alguns rituais, a Bíblia vai nos mostrar que esse império das trevas que domina sobre os homens sem Deus, ele é terrível, ele é perdido, ele é um império falsificado que vem no poder do próprio maligno. Nós vivemos em um mundo em trevas, nós podemos perceber as trevas que o mundo vive, um mundo cego, um mundo sem rota, onde as pessoas estão desesperadas, onde as pessoas tentam buscar resposta e salvação em tudo, em todos os lugares. As pessoas não sabem para onde vão, as pessoas não sabem de onde vieram, as pessoas não sabem nem que estão perdidas,
Porque não conseguem enxergar a verdade, não conseguem enxergar a realidade, não conseguem perceber que muito além das mazelas sociais e políticas e outras mais, existe a pior de todas, que é a espiritual. É estar longe de Deus, é estar sem Deus. E toda a história da humanidade, segundo C.S. Lewis, um grande escritor cristão, é o homem tentando ser feliz sem Deus. É o homem tentando buscar a felicidade longe de Deus, e sempre fracassou, e sempre fracassará, enquanto não se voltar para o Senhor, enquanto não se voltar para o Criador. E aí então, os homens estão presos nas trevas da ignorância, nas trevas do pecado, nas trevas de Satanás, e não conseguem nem perceber que estão perdidos. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado, por isso que Cristo tem que ser anunciado, por isso que Ele tem que brilhar a sua luz cada vez mais diante dos homens, porque estamos em um mundo em trevas, um mundo afundado na corrupção, um mundo afundado na maldade, na perversidade, no egoísmo, no orgulho e todas as piores coisas que saem do nosso próprio coração. Então, um mundo dominado por tudo que é ruim, uma humanidade escrava de Satanás, uma humanidade escrava dos seus pecados, e os homens tentam viver do seu jeito, e o que nós vemos todos os dias ao ligarmos as nossas televisões: sangue mais sangue, corrupção e mais corrupção, miséria e mais miséria, e tudo de ruim que se possa imaginar. É o fundo do poço, estar sem Deus, longe de Deus, mas os homens continuam teimando muitas vezes na mesma coisa, e se esquecem da glória do Senhor, se esquecem daquele que os criou, se esquecem da mensagem maior de todas, que é o Evangelho. Se você deixar marcada aí sua Bíblia em Colossenses, vamos lá em 2 aos Coríntios, só para você ver o que mais o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas muitas vezes você nem percebe que está perdido, você nem percebe que está em trevas, você nem percebe que você faz parte desse império maligno. Talvez você se ache uma pessoa boa, um bom cidadão, nunca fez mal a ninguém, pelo menos os males mais grosseiros. Talvez você pague seus impostos direito, honre seus compromissos, mas talvez você ainda esteja preso a coisas que você nem está percebendo. E aí então, o capítulo 2 aí de 2 aos Coríntios, na verdade o capítulo 4 diz assim para nós no verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ele está aqui falando das pessoas que se perdem, e o Evangelho ainda está encoberto para elas, e o verso 4 ele diz: nos quais o Deus desse século, perceba que é Deus com D minúsculo, não é o Deus verdadeiro, o Deus dessa era, o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cegou o entendimento das pessoas. Por isso que nós oramos antes de pregar, por isso que nós oramos antes de anunciar a mensagem, por isso que nós oramos por todos que se achegam para ouvir a palavra, porque sabemos que temos inimigos invisíveis que tentam de toda sorte distrair você da luz gloriosa do Senhor. Um dos trabalhos mais árduos que Satanás tem em fazer é cegar o entendimento dos homens, é impedir que você ouça a palavra, é impedir que você mude sua vida, é impedir que você conheça a esperança, é impedir que você vá para a luz, é impedir que você conheça de verdade o que é paz, alegria e salvação, que somente o Senhor pode dar. E é uma cegueira terrível. E há várias pessoas que dizem que nada, Satanás é uma lenda, talvez um mito criado pelos cristãos. Não é. E um dos maiores triunfos de Satanás é justamente convencer as pessoas de que ele não existe. Imagina um inimigo que está o tempo inteiro tentando destruir sua vida, mas você nem acredita que ele existe. Na verdade, é o sonho de qualquer exército, ou qualquer poder militar, é ficar invisível diante dos seus inimigos. E Satanás, na sua sagacidade, faz isso. Ele fica invisível. Enquanto ele destrói sua vida, enquanto ele engana você, enquanto ele cega o seu entendimento, enquanto ele tenta impedir que você conheça ao Senhor, que você conheça o Evangelho, que você seja liberto pelo poder infinito do Senhor. Abre aí Efésios capítulo 2, vai aí um pouco à frente aí, Efésios 2, no verso 2, o apóstolo Paulo também está falando como era a vida de quem não tinha Deus. Efésios 2:2 diz assim, eu vou ler a partir do verso 1. Ele vos deu vida, quem é Ele? O Senhor, vos deu vida quando estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora,
segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então existe uma realidade espiritual. Existem coisas espirituais e sobrenaturais que nós muitas vezes ouvimos histórias, ouvimos em algumas outras religiões que mexem mais com isso, mas estamos mergulhados nessa realidade invisível, e a Bíblia fala disso para nós. Mas só que a Bíblia dá nome aos bois, e a Bíblia mostra quem tem poder sobre tudo isso, e a Bíblia mostra quem tem domínio e quem pode de fato nos libertar. E aí o apóstolo Paulo usa várias dessas figuras. Estavam mortos nos pecados. Quando nós não temos Cristo, estamos mortos. Quando nós não temos Cristo, nós estamos em trevas. Quando nós não temos Cristo, nós ainda estamos no domínio do império das trevas. É a realidade que a Bíblia nos traz. Por isso que ela não é tão popular. Por isso que você não vai ver essa mensagem sendo pregada tão comumente na televisão por alguns que se dizem pastores, porque elas não são as mensagens que atraem pessoas, que atraem multidões. Porque muitas vezes as pessoas vão nas igrejas em busca de curas, milagres e resolver problemas, mas ninguém está nem aí para Deus, ninguém quer viver uma vida de arrependimento, ninguém quer viver uma vida que agrade a Deus. As pessoas vão em busca dos seus interesses, e aí esses homens dão o que as pessoas querem ouvir, e é por isso que eles não pregam o Evangelho, por isso que eles não anunciam a mensagem de Cristo, e é um dos trabalhos que Satanás faz, é manter as pessoas em cativeiro e na escravidão. Abre em Atos, volta aí um pouco, Atos capítulo 26, versículo 18. Aqui é o momento em que Paulo discursa diante do rei Agripa, é relatado por Lucas. E aí no verso 18, ele está lá falando e tal, de repente ele diz, né, que ele foi enviado aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam ele remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, ou seja, pela fé no Senhor. Então a ideia é fazer com que você abra os olhos, né? Se você estuda filosofia, você vai ver vários filósofos usando uma parábola como se você estivesse em trevas e o conhecimento te traz a luz, e os homens têm essa noção. Então, quando a gente fala de educação, e muitas vezes de uma maneira até meio idólatra, porque a gente tem uma noção de que a educação resolve todos os problemas, ela é importante, imprescindível, né, e é algo que eu zelo bastante, mas ela não é a resposta total para todos os problemas humanos. Porque por trás dos problemas da falta de educação está o pecado. Por trás dos problemas políticos está o pecado. Por trás de todas as misérias que vemos no mundo está o coração do homem sem Deus, governando, trabalhando, fazendo coisas e afetando as vidas uns dos outros. Então é necessário que a luz maior, a luz de Cristo, o poder do Evangelho, liberte os homens do cativeiro e os faça chegar à luz e os faça viver para a glória de Deus. E é por isso que o Evangelho tem esse poder, e é por isso que Paulo usa essas figuras, para que os olhos sejam abertos, e vocês sejam convertidos das trevas para a luz. E o meu objetivo em pregar o Evangelho nessa noite é o mesmo de Paulo, é fazer também com que seus olhos sejam abertos. Mas eu não tenho poder para isso, mas a palavra tem, Cristo tem, o Espírito Santo tem, e se Ele quiser, Ele faz com que você perceba algo que você nunca percebeu. Ele faz com que você enxergue sua vida como você nunca enxergou. Ele faz com que você enxergue a realidade como você nunca conseguiu perceber, porque Deus tem esse poder. E isso é fantástico. Então, é confrontador. Talvez são coisas que na sua cabeça você diz, esse cara está maluco. Essa palavra é uma loucura. Isso vai contra tudo que eu cresci acreditando, o que me ensinaram, o que eu ouvi, o que eu vejo na TV, o que é popular. Mas a mensagem do Evangelho, o próprio apóstolo Paulo diz, é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para aqueles que creem o poder de Deus, e é a loucura, entre aspas, de Deus que salva o homem. É a mensagem mais louca que os homens desprezam, justamente ela, que tem o poder para transformar a vida de qualquer um aqui, dentro e fora daqui. Por isso que só Cristo tem que ser anunciado, por isso que só Ele tem que ser exaltado, por isso que Ele é quem tem que brilhar, por isso que a estrela da nossa festa é Ele, e não só a igreja em si. Então, aqui o apóstolo Paulo vai trazendo para nós, agora volte lá em Colossenses, eu só entrei nesse trecho para você ver como é que funciona o império das trevas. Ele é invisível, e atua na vida das pessoas, e atua de um modo silencioso, sutil,
que você não percebe, que você não acredita, ou que talvez você até perceba algumas coisas, mas vai buscar respostas nos lugares errados. Por isso nós temos inúmeras religiões, por isso que você vai ver os mais variados credos. Mas eu não estou aqui nessa noite para atacar a religião de ninguém, mas eu estou aqui para anunciar Cristo, e automaticamente eu lhe garanto, Cristo vai confrontar qualquer um de nós. Cristo vai confrontar os nossos pecados. Cristo vai mostrar que só Ele é a verdade. Isso vai soar ofensivo aos ouvidos modernos, mas é justamente o Evangelho de Cristo que é o poder de Deus para a salvação. Por isso eu clamo para que Ele te incomode bastante, que faça rever toda a sua vida à luz dEle. Então Ele nos libertou e é necessária essa força dEle, do império das trevas, do domínio do maligno, do poder do mal, que atua em todos aqueles que não têm o Senhor. Então, os colossenses, eles tinham muito medo também das forças das trevas. Em toda a história da humanidade, você vai ver o homem tentando fazer coisas religiosas, ou buscando a Deus de uma maneira religiosa, mas o homem sempre fracassando nos seus pensamentos e por aí vai. Mas nós somos religiosos por natureza. Deus nos criou com um senso de eternidade no coração. Deus nos criou com um buraco na nossa alma que só Ele pode preencher. Então eu não estou aqui simplesmente dizendo, olha, mude de religião. Eu estou dizendo para você, se arrependa dos seus pecados e corra para Cristo, e automaticamente você vai entender qual é a verdadeira. E a verdadeira é justamente o próprio Cristo, que é a verdade, que é a mensagem, o Evangelho dele. E então você tem o cristianismo. E aí nos libertou do império das trevas, e aí ele vai dizer, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é transportar aqui no grego, no original, eram os povos que saíam de um país para o outro. Porque quando um rei vencia uma batalha, às vezes ele pegava os prisioneiros de um lugar e carregavam para outro lugar que ele quisesse e colocava aquelas pessoas ali. E o que Deus faz conosco é nos arrancar das trevas, é nos trazer para a luz, é nos arrancar de um terreno ruim, perdido, e nos plantar num terreno novo e fértil que só Ele poderia produzir. Então perceba que o tempo todo essas ações são feitas por Deus. O tempo todo é o poder de Deus agindo sobre nós. O tempo todo é a graça maravilhosa dEle, a luz de Cristo resplandecendo em meio às trevas do nosso coração. Então Ele nos transporta, e nos transporta para um lugar especial, porque não tem como ficar neutro, não tem como eu ficar no meio do caminho, não tem como eu ficar meio cristão ou não. Ou você está com Cristo totalmente, ou você está contra Ele. Ou você serve a Cristo, ou você ainda serve aos poderes malignos das trevas. É difícil ouvir isso, eu sei que é, mas você tem que saber dessa realidade. E aí então, Deus nos transporta e não nos deixa na mesma situação, e Ele vai nos levar para o reino do Filho do seu amor, ou o reino do seu Filho amado. O objeto maior do amor de Deus é Cristo. Tem um livro de um psicólogo famoso aqui no Brasil. Ele escreveu um livro sobre a oração do Pai Nosso. Ficou muito ruim, por sinal, porque nesse livro ele vai dizer, vai tentar analisar Deus à luz da psicologia, e ele vai dizer que Deus se sentiu sozinho, e por isso nos criou. Isso é uma mentira muito grande, e qualquer teólogo mais fraco possível conhece e sabe que essa ideia é muito errada. Deus nunca esteve sozinho. Deus sempre compartilhou o seu amor e a alegria na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo habitam para sempre e são eternos, e eles nunca sentiram falta de ninguém. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para propósitos muito maiores que até fogem da nossa compreensão. Mas Ele nos criou não porque estava sozinho. Não foi por isso, porque o Pai e o Filho sempre existiram e já se amavam, e o Filho sempre foi o objeto maior do amor do Pai e será por todos os séculos. E é justamente por causa do Filho que nós também somos amados. É justamente por causa do que Jesus fez que esse amor especial da Trindade é compartilhado com pecadores como nós. Um amor que o mundo não pode dar. Um amor que nós não podemos conhecer naturalmente. Um amor que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. A palavra diz isso. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos amou. Então, se você é uma pessoa que sente muita carência, ou ninguém me ama, ninguém me quer, saiba que existe um amor muito maior que é o de Deus,
que pode satisfazer a sua alma e o seu coração de maneira plena. Basta que você corra para Cristo, basta que você tenha Cristo como seu Senhor, e você vai experimentar um amor que mãe não pode dar, pai não pode dar, mulher, homem não podem dar, somente o Senhor. E uma das coisas que mais se fala hoje é nessa questão: o ser humano é a necessidade de ser amado, porque já tem esse vácuo e vazio na alma, mas é Deus aquele que pode preencher totalmente com esse amor maravilhoso, esse amor que vem dele, um amor que não é como esse cantado por aí, ou falado na TV, mas é um amor perfeito. Então é o reino do Filho amado, é o reino do Filho do seu amor, e o Pai nos arranca de lá e nos transporta para esse reino, e só pode fazer parte desse reino quem nascer de novo, quem se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Então Mateus 18, se você lembrar lá, só para me lembrar para você, Mateus capítulo 18, se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler logo lá, diz assim, aqui é Jesus falando, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É necessário nascer de novo, é necessário uma mudança de vida. Não dá para ser cristão só de nome, porque o nosso país é cristão culturalmente falando. Há uma influência cristã muito grande desde a nossa história e da nossa formação. Mas cristão de verdade é aquele que nasceu de novo, é aquele que se arrependeu dos seus pecados, é aquele que coloca toda a sua fé em Cristo, e é aquele que serve a Cristo e busca viver para a glória de Cristo o tempo todo. Então, todo mundo pode se dizer cristão, mas cristão raiz, cristão de verdade, são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que têm vidas diferentes, são aqueles que têm vidas transformadas, são aqueles que, mesmo imperfeitos, ainda assim, são aqueles que buscam e mostram santidade. O Evangelho de João ainda, aproveita que você está aí em Mateus, João 3, versículo 5, diz assim, João 3, 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, aqui quando ele está conversando com Nicodemos, que era um homem que conhecia bem as Escrituras, mas não tinha entendido a coisa principal. E aí vai dizer que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode. E aqui essa expressão, nascer da água e do Espírito, não tem nada a ver com reencarnação, como alguns grupos tentam colocar, interpretando esse versículo erroneamente. Aqui era uma expressão que os judeus usavam relacionada à questão do batismo e da mudança de vida. Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, quem não se arrepender, quem não entregar a sua vida a Cristo, não pode ver o reino de Deus. Então, o reino é dele, as regras são feitas por ele, e é ele quem determina quem deve e quem pode fazer parte e quem não. Todo o poder pertence a ele, toda a glória pertence a ele, e ele salva quem ele quer para a glória dele. Então, voltando lá em Colossenses, verso 14, e aí ele vai dizer que o Senhor nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e aí ele complementa essa verdade maravilhosa e vai dizer no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. O que é redenção? A sua origem é justamente você libertar alguém mediante um pagamento de um preço. Nós somos, os cristãos foram, aqueles que são verdadeiros foram redimidos. Um preço foi pago para que nós pudéssemos ser salvos. Não foi assim de graça. Abre 1 Pedro lá também, no capítulo 1. Só para eu reforçar essa ideia que Pedro traz muito bem a questão. Capítulo 1 de 1 Pedro. Diz assim, 1 Pedro 1, 18, sabendo, e aqui ele está falando aqui da graça de Deus e da salvação e tudo mais, ele vai dizer, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Fomos comprados por Cristo. O sangue dele foi derramado por pessoas como nós.
nós estávamos perdidos, nós estávamos debaixo da maldição da lei, nós estávamos vivendo sem Deus, em rebeldia contra Deus, e esse Deus maravilhoso entrega o seu único filho para cumprir a lei e morrer no nosso lugar e nos tornar filhos de Deus. É a verdade mais tremenda, é a cereja do bolo da mensagem bíblica que é o Evangelho. Cristo morreu por nós, a morte dele não foi em vão, ele se ofereceu como sacrifício, derramou seu precioso sangue, e já dizia um pregador do passado que evangelho sem sangue não é evangelho. Foi necessário Cristo pagar caro dessa forma, porque o pecado custa caro. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e estar debaixo do pecado é estar debaixo da maldição de Deus. E quando Cristo nos comprou, Ele nos comprou não foi no reino de Satanás, como se Satanás fosse o Senhor, e Jesus foi lá e pagou e nos libertou. Não, Ele pagou foi para o Pai, Deus o Pai. E aí a Bíblia vai nos dizer que o Pai mesmo, Ele se entregou como sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Por isso que dizer, eu também sou filho de Deus, as pessoas gostam dessa expressão. Não, filhos de Deus são aqueles que se arrependeram, são aqueles que entregaram sua vida a Cristo, são aqueles que têm uma vida transformada. Todos somos criaturas de Deus indistintamente, mas filhos de Deus por adoção, por meio de Cristo, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que já se arrependeram, somente aqueles que têm uma vida transformada pelo poder do Senhor. E aí o apóstolo Paulo complementa, temos a redenção, ou seja, fomos comprados, fomos libertos, vai dizer a remissão dos pecados. Essa palavra remissão, ela quer dizer cancelar, lançar fora, apagar. É como se você tivesse uma dívida que você não podia pagar, um compromisso que você estava preso, e Cristo riscou a cédula que havia lá, rasgou a promissória da nossa culpa. Nós temos uma dívida impagável com o Senhor. Nós até lemos o Salmo 116, 12, o que daremos ao Senhor em troca de todos os seus benefícios para conosco. Não tem como, para nós é impagável, porque o amor de Deus, a graça de Deus e a maravilha do Evangelho por meio de Cristo não tem preço. É o maior tesouro de todos. É por isso que o Evangelho é chamado de boas novas. E boas novas não é porque é uma mensagem de autoajuda para você relaxar e se sentir em paz. É porque vai falar que você é um pecador, precisa se arrepender, e a esperança está unicamente em Jesus Cristo. Por isso que são boas novas. Eu era perdido, agora fui achado. Eu estava morto, agora eu estou vivo. Eu estava em trevas, agora eu estou na luz. Não tem mensagem melhor do que essa. E não tem ninguém que possa fazer isso, a não ser o Senhor, com a sua graça, com o seu amor, com o seu poder. Nós éramos escravos de Satanás, nós éramos escravos dos nossos pecados, nós vivíamos presos a isso, vivíamos ali como um pano de chão. A Bíblia vai dizer que a luz veio ao mundo, o Evangelho de João diz isso, e só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. É como se Deus abrisse a porta da cela e dissesse, pode sair, e você dissesse, eu prefiro ficar aqui. Já me acostumei a ficar aqui, eu gosto de ficar aqui, mas Deus está oferecendo algo infinitamente melhor, mas o pecado nos rebaixa tanto, que a gente despreza o que é infinitamente melhor, para comer o lixo que o mundo oferece, para se alimentar do lixo que Satanás coloca o tempo inteiro diante de nós, de várias maneiras, como a Bíblia mostra. Então, só Deus pode perdoar pecados, só Deus pode nos purificar, só Deus pode nos limpar, só Deus pode nos transformar em seus filhos por meio de Cristo. Então, a gente precisa pensar à luz dessas verdades. E para a gente finalizar, algumas aplicações importantes. Somente Jesus pode nos proteger das forças malignas. Talvez você seja uma pessoa supersticiosa, talvez você seja uma pessoa que faça vários rituais, ou use vários amuletos, ou busque isso e aquilo para se proteger de inveja, mal-olhado, macumba e coisas do tipo. Mas eu quero lhe dizer que se Jesus não te proteger, e se você não estiver nele, você está completamente desprotegido das forças malignas. Você está completamente aberto a tudo de ruim que vem do império das trevas. E não vai ser pé de coelho, trevo de 4 folhas, ou enfim, que você imaginar que possa proteger você das forças malignas. Somente Cristo. E Ele tem todo o poder e autoridade. E Cristo é o Senhor dos senhores. E Cristo é aquele que domina sobre todos os principados e potestades do mal, de maneira que tanto Satanás quanto os demônios são completamente dominados pelo poder glorioso do Senhor, que fez isso na vida até de várias pessoas no decorrer do seu ministério.
Então, somente Jesus te protege, somente Jesus pode nos proteger, de maneira que nada de ruim pode nos pegar. Porque quando estamos lavados pelo sangue do Cordeiro, quando estamos com o Espírito Santo em nós, nada, absolutamente nada, pode afetar a sua e a minha vida. Você pode ficar despreocupado, tranquilo, porque o maior poder de todos está guardando a sua vida o tempo todo. É uma coisa maravilhosa de saber. Por isso não viva medroso, não tenha medo de assombração e coisas do tipo. Creia no Senhor e confie no Senhor, porque Ele nos guarda e nos guardará até o final. E aí fica a pergunta, que reino você pertence? O reino das trevas ou o reino da luz? Você está em Cristo ou você ainda está sem Cristo? Você tem que pensar, você já foi trazido das trevas para a luz, você já foi liberto, você já foi transportado, você já tem uma vida nova, você já tem se arrependido dos seus pecados e se voltado para o Senhor, ou você ainda continua na cegueira, ou você ainda continua perdido, ou você ainda vai querer continuar sem rota na vida. Cristo é a resposta para todos os seus problemas, para todos os seus dilemas, para todos os seus medos, porque Ele é o único que pode nos conduzir a Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o glorioso Senhor, por isso Ele é a resposta. Qual é o reino que você faz parte? Você é cidadão de que reino? E se você entrou aqui essa noite sem saber para que lado você está, você tem que correr para Cristo. Se você está sem Cristo, você tem que correr para Ele. E eu não estou falando de falar só da boca para fora, é você se entregar completamente ao Senhor, como Senhor da sua vida. Porque senão você vai continuar à deriva, você vai continuar perdido, você vai continuar em trevas, você vai continuar afundando cada vez mais, e sua vida vai ser um fracasso atrás de fracasso o tempo todo. E aí também outra pergunta que você tem que se fazer, quem é Jesus para você? A maior preocupação de Paulo foi justamente expor Jesus para os colossenses. E agora nós também refletindo nesse texto, para que ficasse claro quem é Jesus de verdade e que os outros são imitações. Então hoje quando você liga a TV e vê, o Jesus do pobre, do negro, do homossexual, não. O Evangelho tem poder para salvar o índio, o negro, o pobre, o homossexual, o cara de direita, de esquerda, porque nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, mas todos têm que se arrepender dos seus pecados, todos têm que crer em Cristo, porque senão não serão salvos. Você pode bajular Jesus, você pode pintar Jesus da cor que você quiser, do jeito que você quiser, mas se você não se voltar para aquele que é verdadeiro, aquele que está nas Escrituras, você vai continuar perdido, por mais que você ache Jesus um cara legal. Então não se engane, e como dizia um comercial de televisão de um produto aí, não aceite imitações. Jesus só tem um, e Ele é o Filho de Deus, e Ele é aquele que se coloca aqui de maneira poderosa, gloriosa, soberana, é o Senhor dos senhores, e todas as coisas foram criadas, inclusive, por meio dEle. Então não podemos aceitar uma imitação barata. Não é uma questão de trocar de religião, mas é uma questão de nascer de novo, mudar de vida e se entregar a Cristo, e Ele mesmo vai te mostrar o caminho que você tem que seguir. Porque Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Porque certa vez Ele perguntou aos discípulos, né, o que as pessoas diziam sobre Ele, o que é que as multidões diziam, dizia Jesus é tal, Jesus é isso, Jesus é aquilo, muito parecido com hoje. E aí Jesus vira para Pedro e diz, e vocês, quem dizem que eu sou? E essa é a resposta que a gente tem que ter à luz desse texto. Quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus para você? E a resposta de Pedro, por causa do Espírito Santo, foi, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer, bem-aventurado Pedro, você é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. E se você conhecer Jesus de verdade, não foi por sua capacidade intelectual, foi por causa também do Espírito. Eu clamo que esse Espírito abra o seu coração para que você conheça esse Jesus maravilhoso, para que você de fato tenha comunhão com Ele, para que você de fato o anuncie verdadeiramente e viva para Ele e seja um cristão de verdade. E aí então, a coisa mais importante na vida é a gente ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, para que quando essa pergunta surja, como a que Jesus fez a Pedro, a gente responda como Ele, tu és o Cristo, tu és o Salvador, o soberano, aquele que me arrancou das trevas, aquele que merece a minha vida, aquele por quem eu tenho que viver, aquele que é a razão de viver de qualquer um que o conhece. Se você conhecer esse Jesus, eu lhe digo, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Qualquer pessoa que tem um encontro real com Cristo,
Ela vai olhar para as outras religiões e vai dizer: nossa, como eu acreditei nessas coisas tanto tempo, como eu servi essas coisas tanto tempo, como eu perdi meu tempo na vida e não viver para esse Deus maravilhoso. Não tem como. Jesus é um impacto tão grande nas nossas vidas, que ou você vai amar com todo o seu ser, mesmo sendo imperfeito, ou você irá odiá-lo e virar as costas para ele. Que rumo você vai tomar? Né? O que você pensa da sua vida? O que é que você tem feito da sua vida? E o que é que Jesus significa para você? Se Ele não for Cristo, se Ele não for o Salvador para você, se Ele não for o Senhor da sua vida, se você não se entregar a Ele, você continua cego, você continua perdido, você vai continuar sem rota. E eu tenho que lhe dizer isso, e você não pode sair daqui sem saber isso, e sem pensar nisso, porque a coisa que mais importa é a nossa relação com Ele. Por isso que Ele lembra: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você fazer várias coisas e projetos e tal, e perecer sem esse Deus maravilhoso? Que Deus te ajude a entender. Que Deus abra o seu coração nessa noite. Que Deus leve arrependimento verdadeiro ao seu coração. Que a luz de Cristo brilhe nas trevas do seu coração.